Sim. Fechou. 3, 2, 1, vai. Desculpa, pra cá? Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Uma felicidade imensa estar aqui com vocês hoje nesse diálogo. Gestão de processos legislativos, um modelo de maturidade para a transformação digital. Esse encontros, né, esse evento Diálogos é uma série bem interessante aqui da Escola de Contas que a gente faz convites, né, a autores que têm publicações para discutir, né, apresentar a sua publicação e discutir. E eu fiquei muito feliz, né, quando a atual diretora da Escola de Contas, a Adriana, ela teve a ideia de tentar trazer não só pessoas de fora, mas também convidar, né, os próprios servidores e próprios alunos aqui da escola para apresentar os trabalhos. Então, é um evento bem interessante porque dá de estímulo, né, ao desenvolvimento da pesquisa, ao desenvolvimento também das atividades que a gente tem aqui na escola. Esse evento específico ele tem então, o objetivo de que, ao final dessa exposição, vocês possam compreender como o modelo de maturidade e transformação digital que foi criado pela Laiana, voltado ao poder legislativo, foi desenvolvido. E também entender como funciona o passo inicial, né, que é a principal contribuição dela, que é o diagnóstico de maturidade, que, pelos estudos dela, ela vai falar com vocês, não existe nenhum material similar a esse existente, né, publicado até hoje. Então, ela foi diretamente específica, né, em relação ao Poder Legislativo, e a gente também teve uma felicidade de conseguir uma adesão bem significativa à pesquisa de campo dela. Isso também é uma evolução em relação a uma parte dos cursos, né, os trabalhos dos cursos de conclusão. Uma grande parte a gente não consegue que as pessoas evoluam, né, do trabalho só de busca, pesquisa bibliográfica, e evolua para um trabalho de campo. Então, parabéns, Laiana, isso já foi uma grande vitória dela conseguir fazer esse trabalho de campo e efetivamente validar, né, esse modelo que está sendo colocado aqui. Bom, sem mais delongas, vou apresentar aqui a Laiana, né? Ela é advogada, assessora especial da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, especialista em gestão pública municipal aqui pelo Tribunal de Contas, onde o trabalho foi conduzido, pós-graduada em Direito Público e pós-graduanda em Direito Administrativo. Laiana, a palavra está com você, eu retorno depois no momento das perguntas. Gente, quero dar boa tarde a todos. Uma honra, né, ser convidada a falar pelo Maurício, que contribuiu imensamente para essa pesquisa. Então, eu agradeço à Escola de Contas pelo convite. Um prazer retornar à casa onde me especializei. E também quero cumprimentar a Câmara de Campos, na pessoa do Dr. Arles Gimenez, que se faz aqui presente, né? Vamos lá. O tema de hoje é gestão de processos legislativos, um modelo de maturidade de transformação digital. Quero convidar vocês a imaginar duas situações, Tereza e Mariana, nomes fictícios. E são duas histórias. As duas foram instadas a iniciar um processo legislativo. A primeira, com seus fartos conhecimentos de datilografia, senta em frente à máquina de escrever e dedilha 0, 1, 7, 8. E olha para uma planilha que tem acima da mesa de trabalho dela e risca. O risco é um controle. O controle é um risco. De outra banda, Mariana, numa Câmara do interior do Rio de Janeiro também, é instada a iniciar o processo legislativo. Ela, trabalhando remotamente, acessa o sistema, importa os dados, assina digitalmente e o sistema lhe entrega um número de processo. São duas situações diametralmente diferentes. A pergunta da pesquisa, elas existem efetivamente? Como eu vou saber? Então, eu passo um breve histórico. Por quê? Eu falei de máquina de escrever. Como a gente teve esse processo até chegar a era que estamos hoje, a era digital? Vou passar por isso brevemente, só para posicioná-los. Então, a gente teve a primeira revolução industrial, depois a segunda. Na terceira, é que teve duas ondas digitais, que foram o computador pessoal e a internet. E a quarta revolução industrial.
onde as coisas vêm se intensificando, as tecnologias vêm se aprimorando e se fundindo entre si. Surge, então, uma modelagem da nova revolução tecnológica, que é a que nós estamos vivendo hoje. Retomo a historinha de Teresa versus Mariana. Teresa retrata uma cultura do segredo frente ao processo legislativo. Provavelmente, alguém que queira ter acesso a esse processo vai ter que percorrer uma via crucis. Por outro lado, talvez a história de Mariana tenha melhores condições de atender à nova modelagem. Mas será que simplesmente ter um processo eletrônico atende aos ditames de uma transformação digital? E aí a gente chega com o conceito de transformação digital. São inúmeros os conceitos, não há unanimidade entre esses conceitos, mas para fins de pesquisa a gente ficou com o conceito do Rogers, que ele pontua a transformação digital como um processo holístico, em que se vê o todo, não somente a transposição, não é só uma adaptação ao mundo digital, mas uma visão global. Nessa visão global, nós temos organizações lineares e organizações exponenciais. O que constitui uma organização linear? É aquela que tem, para uma quantidade X de trabalho, tem uma quantidade Y de resultados. E você sempre tem uma estrutura hierárquica focada mais nos processos internos. Agora, a organização exponencial é aquela cujo impacto ou resultado é desproporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior comparado aos seus pares. Veja que a organização linear ela tem mais chance de aproveitar uma economia de escala, ao passo que a organização exponencial, num cenário disruptivo como a era digital, tem melhores condições de ter sucesso, por conta das características. As organizações lineares, elas são, como eu falei, hierárquicas, têm um pensamento linear, sequencial, são intolerantes ao risco, e isso é um grave problema quando a gente vem para a era digital, em que a agilidade é a palavra de ordem, está tudo mudando o tempo todo. Então, se você tem uma organização linear, com uma estrutura gigante de pessoal que não tolera riscos, isso se torna um problema. Mas não só na área do privado. Aqui eu peço para transpor um gráfico que ele retrata como as organizações lineares e as exponenciais lidam com cenários de disrupção. Ao passo que as lineares elas se mantêm ali e elas ficam extremamente vulneráveis, as exponenciais têm a grande chance de crescimento quando vem uma disrupção, como a era digital. A era digital ela vem, e não vem só para o setor privado, como muita gente pensa, mas também para o Estado. E veja, como no exemplo de Mariana, de Teresa, quais as câmaras que estão atentas a isso? Quais são as assembleias que estão atentas a isso? Para iniciar a transformação digital. Eu transcrevi um texto ali de Creus e Viana, que eles falam que a transformação ela faz-se necessária para a questão da dignidade digital e também para a legitimidade da administração pública. E aí a gente chega num ponto. Falou-se muito em governo eletrônico, agora fala-se em governo digital. Qual a diferença entre um e outro? Existe diferença? É outro ponto que também não tem unanimidade, mas geralmente o governo eletrônico, o consenso que eu identifiquei é que ele adere a novas tecnologias, mas não há uma mudança de cultura de pensamento. As pessoas têm meios digitais, mas elas não mudaram a forma de pensar, a modelagem da instituição. Passando para o ponto, a estratégia digital na administração pública. Algum órgão já aderiu, já começou essa transformação digital? Em uma pesquisa bibliográfica, a gente encontrou que o Poder Executivo Federal tem um decreto que prevê uma estratégia de governo digital. No Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados tem um documento
um documento, por sinal, muito interessante, que ele elenca objetivos para a estratégia de governo digital. Um dos objetivos, eu sinalizei ali acima, é impulsionar a transformação digital no processo legislativo. Veja como, ao afirmar isso no plano estratégico, é um primeiro passo para começar a transformação, porque muitas instituições sequer têm plano estratégico. Quanto mais prevê a transformação digital como algo a ser atingido. Falamos muito, mas o que é um conceito de modelo de maturidade digital? Acho que é fundamental para a gente prosseguir. O modelo de maturidade digital é um tipo de modelo de maturidade que é relativamente novo no desenvolvimento de modelos e metodologias de avaliação de maturidade digital, especialmente quando integrado em um extenso processo de transformação digital. Basicamente, o modelo de maturidade digital é um instrumento para se checar em que estágio estamos rumo à transformação digital. Na revisão que nós fizemos, não foi identificado nenhum modelo de maturidade próprio para o Poder Legislativo. Então, face a essa ausência, passamos para a construção de um modelo de maturidade, que eu vou expor como ele foi construído, e também definimos a amostra que ficou a seguinte: o Poder Legislativo nas 3 esferas: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Alerj e, quanto ao recorte municipal, foi feito o Norte e Noroeste Fluminense, o que deu um total de 22 instituições aptas a participarem da pesquisa. Das 22, 13 aceitaram o convite e responderam o questionário, o instrumento. Quanto ao desenvolvimento do modelo de maturidade e transformação digital, foram fixadas características intrínsecas. Ele tem um objetivo descritivo, ele é de âmbito específico, adota uma dimensão específica, tem fonte acadêmica e tem requisitos padronizados para garantir clareza. Quais são os elementos do modelo? Agora a gente chega no ponto nodal do estudo, né? Tudo que a gente viu até aqui foi só para ambientar, mas aqui é que reside o grande ponto do trabalho. Os modelos de maturidade, eles prevêem algumas dimensões e a gente fez uma revisão para saber quais eram as principais dimensões. Das 13 dimensões que habitualmente foram encontradas, a gente escolheu 6, porque elas eram patentemente aplicadas ao setor público. As outras foram desprezadas porque eram mais relativas ao setor privado. Para cada uma das 6 dimensões, são previstas 3 subdimensões, que elas permitem averiguar melhor cada dimensão. Então, quais foram as dimensões escolhidas? Cultura da inovação. Eu quero saber como a instituição, o que ela pensa, como ela se comporta em relação à inovação. Depois, estratégia. Qual é a estratégia que ela está adotando para se transformar digitalmente? Depois, infraestrutura de TI. Ela tem infraestrutura? Não tem infraestrutura? Ela usa infraestrutura? Depois, processo. Como é a modelagem dos processos nas instituições? A quinta, capital humano. Eu tenho pessoas que sabem lidar com o processo eletrônico? Eu tenho pessoas que sabem sobre transformação digital dentro da minha instituição? E o último, cidadão-cliente. Como que a minha instituição ela interage com o cidadão? Eu tenho um portal de acesso à informação? Eu tenho um acesso dos projetos legislativos no site da Câmara, da Assembleia? Não tenho? Então, essas foram as dimensões que a gente investigou. Fizemos isso através de um formulário de diagnóstico de maturidade. Então, eu encaminhei para cada uma dessas instituições um formulário para cada subdimensão dessa que vale uma pergunta. Então, vamos lá no capital humano. Eu vou dar exemplos porque, se eu for me ater a tudo, depois eu disponibilizo para vocês na íntegra o questionário. Mas, assim, capital humano. Quantas pessoas dominam dentro da sua instituição o processo eletrônico? Nenhuma? 25%? 50%?
75% ou a totalidade dos seus servidores está preparado para lidar? Cada uma dessas gradações equivalia a uma pontuação de 0 a 10, nível 1, de 0 a 9, nível 1, de 10 a 19, nível 2, de 20 a 29, nível 3, de 30 a 39, nível 4 e de 40 a 50, nível 5. Que eu vou explicar aqui, ó. Isso permitiu a gente criar uma régua de maturidade. Então, quem respondia com o nível 1, a gente tende a dizer que ela está no nível analógico ou linear. É uma instituição que está ali, bem embrionária. Nível 2 já é um iniciante. Então, voltemos no nosso exemplo. Se a pessoa respondeu que ela tem 25% dos servidores dela aptos a trabalhar com processo legislativo eletrônico, ela estaria no nível 2, seria iniciante nesse aspecto. Agora, se ela tivesse 50%, ela seria considerada intermediária. Se ela tivesse 75%, seria experiente. Se todos soubessem, ela seria uma organização exponencial nesse aspecto. Mas eu não avaliei só esse aspecto, eu avaliei todas aquelas dimensões. Então, para cada perguntinha a pessoa ia demonstrando a situação e a gente ia anotando 0 a 10 ou 2. A partir disso, das 3 subdimensões, eu extraí uma média aritmética para a dimensão. Subdimensão para a dimensão. E aí eu tinha a média também da dimensão dele. Então, depois das 3 perguntas sobre capital humano, eu fazia uma média entre as 3 e no capital humano eu sabia se ela era iniciante, se ela era exponencial, e eu fiz isso com todos. Ao final, eu reuni o valor das 6 dimensões, dividi por 6, é uma conta bem simples, e aí eu cheguei ao resultado final, para saber como ela se classificava no geral, e não só por setores. E aí é que eu tive alguns achados, né? Os principais resultados obtidos. Eu não me delonguei muito falando de cada dimensão, porque aqui como a gente vai explorar os resultados e automaticamente a gente vai falar. Dimensão da cultura da inovação. Note, 46,2% dos entrevistados falaram que a organização vê inovação como essencial e estimula sua prática. Em comparativo com a régua de maturidade, isso significa dizer que a maior parte das organizações se classifica como nível 4 quando a questão é visão sobre inovação. Então, as instituições estão preocupadas, pelo menos a partir do instrumento, com inovação. Ao passo que 7,7% informaram que a organização vê inovação como desnecessária. Então, me chamou a atenção que ainda hoje tem instituições que não veem necessidade de inovar. Então, estão bem analógicas, bem arcaicas lá, né? A segunda subdimensão de inovação, crenças e valores sobre transformação digital. A maioria disse que a organização reconhece um valor elevado na transformação digital, classificando-se como de nível 4 também. Resultado da subdimensão responsabilidade por promover a transformação digital. Nesse, 46,2% informaram que a organização está consciente da necessidade de promover a transformação digital e se responsabiliza por mudanças. Já 38,5% falou que a organização entende a necessidade de se adaptar à transformação digital, mas no futuro. Então, ali ficamos com o nível 4 e nível 3. Nível 3 é 38,5% e 46,2% é nível 4. Agora vamos para outra dimensão estratégia. Como que as organizações falaram sobre estratégia? E aí teve esse grande achado. 38,5% disse que não tem plano para a transformação digital da organização. Então,
Estamos ali vendo tudo acontecer, tudo mudar à nossa volta, mas o que faremos? Sentaremos e esperaremos? Não podemos, né? Quando eu perguntei sobre disseminação e implantação do plano estratégico para a transformação digital, 46,2% disse que não tem plano. E aí teve uma divergência de dados. Por quê? Aqui, 46,2% afirmaram que não tem plano. E aqui, 38,5%. Então, aí foi um dado interessante que a gente analisou. Por que dessa diferença, né? Quando a pergunta foi sobre acompanhamento e avaliação do plano estratégico para a transformação digital, a gente retornou para 38,5% que afirmam que não tem plano para a transformação digital da organização. Então, corroborou aquele primeiro dado dessa dimensão do plano para a transformação digital. E assim a gente fechou essa dimensão de estratégia, vendo que a maioria das organizações não possui qualquer estratégia para o que está acontecendo. Dimensão infraestrutura e tecnologia da informação. Nessa dimensão, buscou-se averiguar o que a instituição tem a nível físico para que as pessoas pudessem trabalhar. E aí a gente inquiriu sobre existência e adequação de hardware. Tem computadores, tem instalações, tem rede. E aí foi interessante, porque ninguém falou que não tem um computador ou alguma coisa. Então, aquela história da Tereza lá na máquina de escrever, me parece que, graças a Deus, não existe mais, né? Ficou só para lenda. Mas 38,5% falou que existem componentes de hardware suficientes e adequados para a promoção da transformação digital. Só 23,1% falou que existem alguns componentes, mas que eles não são adequados. 30,8% falou que existem alguns componentes e, em sua maioria, são adequados para a transformação digital. Ficou bem diversificado, então não tem uma unanimidade entre as câmaras estudadas nesse ponto. Além do hardware, nós observamos se tinha softwares, tem programas, tem sites, tem sistemas, tem aplicativos. E aí, 46,2% disseram que existem alguns componentes de software e, em sua maioria, são adequados para a promoção da transformação digital. 23,1% falaram que existem componentes de software suficientes e adequados para a promoção da transformação digital. A última subdimensão da tecnologia da informação foi a utilização de TI para gerenciar os processos legislativos. Então, não basta eu ter a tecnologia, eu tenho que saber se eu estou utilizando para gerenciar o meu processo legislativo. E aí, grande parte falou que não existe infraestrutura de TI e o processo legislativo é desenvolvido integralmente meio físico. Olha só que dado. A maioria das câmaras não tem um processo eletrônico, é tudo físico. Então, se eu quiser ter acesso a qualquer coisa sobre um projeto que está tramitando, eu tenho que me dirigir à Câmara, fazer um pedido de acesso à informação, o que é muito prejudicial para a difusão do conhecimento, da informação. 30,8% falou que existe alguma infraestrutura de TI que é utilizada na gestão de processo legislativo, mas de forma parcial. Então, eu tenho um computador, eu tenho um software, e, por exemplo, eu consigo localizar onde está o projeto legislativo, mas eu não tenho acesso aos dados do projeto. Dimensão processos. Nessa dimensão, a gente quis saber como é feita a modelagem dos processos legislativos. Eu considero o meu público interno? Eu considero o meu público externo? Como é que está sendo? 30,8% informou que os processos legislativos são formalmente mapeados e desenhados, mas sem ferramentas adequadas. Enquanto 23,1% externou que não existe mapeamento nem desenho dos processos legislativos. Então, veja, eu não tenho plano estratégico, não mapeio, não desenho meu projeto legislativo,
são várias coisas que vão prejudicando o resultado. 30,8% afirmaram que os processos legislativos são formalmente mapeados com ferramentas próprias para esse fim. Classificaram-se aí como nível 4. Resultado da subdimensão: gestão de fluxos e processos legislativos. Como eu faço a gestão dos fluxos? 38,5% informou que os processos legislativos são executados formalmente, mas são geridos e ou controlados informalmente. Então, eu vou ter um processo físico ali, formal, mas eu não vou executá-lo, vou controlá-lo informalmente. 38,5% afirmou que os processos legislativos são formalmente executados, gerados e ou controlados, visando a melhora contínua. Resultado da subdimensão: gestão de fluxos e processos para transformação digital. Essa é a última subdimensão da dimensão processos, e a maioria informou que não existe mapeamento nem desenho dos processos legislativos. A penúltima dimensão que a gente estudou foi capital humano, porque não basta ter elementos de hardware, software, se a gente não preparar o nosso capital humano para lidar com ele. Então, foram avaliados 3 quesitos: o saber fazer e a capacitação. No que tange ao saber sobre o processo legislativo, 61,5% disse que um pequeno grupo de servidores parlamentares, aproximadamente 25% do total, possui conhecimento sobre o processo legislativo digital. Lembra do exemplo que eu dei? De uma das coisas que a gente investigou? É esse o caso. Então, a maioria se classificou aí como nível 2. São pessoas iniciantes. É uma instituição iniciante no que tange a quantidade de servidores que estão capacitados para trabalhar com o processo legislativo digital. Quanto à habilidade expertise, saber fazer sobre ferramentas de processo legislativo digital, 46,2% informaram que os servidores e parlamentares possuem, em geral, habilidades básicas com ferramentas de processo legislativo digital. Então, eu tenho poucas pessoas capacitadas, as poucas pessoas que eu tenho capacitadas, elas sabem o básico. Foi isso que a pesquisa me mostrou. 30,8% informaram que os servidores e parlamentares possuem, em geral, habilidades intermediárias com ferramentas de processo legislativo digital. Então, eu tenho uma grande parte que sabe pouco, outra que está ali na fase mais intermediária, e 15,4% que não possuem nenhuma habilidade para mexer com isso. Mas, e a capacitação? Eu tenho poucas pessoas que sabem, as poucas pessoas que sabem, elas têm habilidades básicas, mas eu estou capacitando o meu público, a minha instituição se preocupa em capacitar? E aí a gente tem esse dado, que 46,2% das instituições informaram que não são realizadas capacitações para atuação em processo legislativo digital. É uma grande parte, porque é quase 50% dos entrevistados. Então, é um dado que merece ser acolhido e estudado para ver como a gente pode melhorar isso no futuro. 23,1% informou que são realizadas capacitações eventuais. Então, a gente sai de não realização para uma capacitação eventual, que já é melhor, mas ainda não é o mundo ideal. Você vê que só 7,7% informou que realiza capacitações sistemáticas. A última dimensão que nós estudamos foi a dimensão cidadão, que é o nosso cliente. Toda instituição pública, ela tem uma missão. A missão do legislativo é elaborar normas para a população. E para fazer isso, ela tem que se valer dos meios mais eficazes, mais eficientes. Então, nós investigamos como que a instituição está frente a essa dimensão. O resultado: geração de valor para os cidadãos.
15,4% informou que os processos legislativos são modelados como um fim em si mesmo, sem levar em consideração a necessidade das partes interessadas. Ou seja, no nível analógico, tem apenas 15,4%, o que é ótimo. De outra banda, 46,2% dos entrevistados informaram que os processos legislativos são modelados levando em consideração as necessidades de todas as partes interessadas: servidores, parlamentares, cidadãos, colaboradores. Ou seja, a maior parte se classificou como nível 4. Na subdimensão acesso à informação pelos cidadãos, a gente pode visualizar que 30,8% dos entrevistados informou que os dados e o inteiro teor dos projetos legislativos estão disponíveis em sua totalidade para os cidadãos no site da organização, em formato digital. 23,1% informaram que os dados sobre os projetos legislativos são disponibilizados aos cidadãos, ficam restritos, na verdade, né? Não são disponibilizados. A gente vê que variou bastante, não tem uma unanimidade quando o requisito é disponibilizar. Alguns disponibilizam, outros não. E a última subdimensão, interação com os cidadãos. Quais são as formas de interagir? Temos formas passivas, temos formas ativas. E a gente quis investigar, não tem nenhuma forma de interação? Ou as formas de interação são apenas passivas e ativas? A gente descobriu que 46,2% dos entrevistados existem apenas formas de interação digital passivas. Então, você vai acessar o site, tem um formulário, um e-mail. Um dado até interessante é que das instituições que eu pesquisei, para muitas eu precisei mandar o contato formal, mas muitas vezes eu não achei e-mail da instituição no site, o que é uma informação basilar. 23,1% informou que inexiste possibilidade de interação digital com o cidadão, ou seja, a instituição ela está estanque e o cidadão está em outro lado sem comunicação. Revisando as dimensões e as subdimensões, temos que os resultados de cultura da inovação, peço o Vênio para voltar aqui, quando o assunto foi cultura da inovação, as instituições se mostraram que elas têm inclinação à mudança, que elas reconhecem algum valor, apesar de ter uma que respondeu que sequer vê necessidade, mas em grande parte as instituições veem que o cenário está mudando, que a gente não pode ficar na era analógica, e isso é um bom ponto de partida. O que mais chamou atenção foi a ausência de plano estratégico e a questão da capacitação dos servidores. São dois pontos que, de tudo que foi analisado, é o que mais merece destaque, que não tem essa grande valorização do capital humano para se capacitar. Estabelecida cada dimensão e subdimensão, o que a gente fez? A gente obteve resultados parciais, também teve resultados gerais de cada instituição. Então, esse modelo de maturidade, ele permite saber como a sua instituição está em cada dimensão, capital humano, inovação. Também permite ter uma média final, em que eu vou ter um panorama geral da instituição. E aí a gente começou a comparar uma instituição com a outra. Os nomes, claro, estão preservados, né? Porque o nosso intuito maior era a pesquisa, de fato, a gente obter os dados. E a gente viu que a maior parte, comparando das instituições, ela se classificou no nível intermediário. Então, elas não estão nem totalmente no nível analógico, mas também não estão no nível exponencial. Elas estão ali no meio do caminho. Só que quando as pessoas estão no meio do caminho, a gente precisa de estratégia para que elas alcancem um nível mais elevado.
Então, nesse ponto, ter um instrumento de maturidade é muito bom, porque você pode avaliar como está a sua instituição e que medidas eu posso tomar para melhorar o nível de maturidade dela. Então, alguém aqui de Câmara hoje? De Legislativo? Então, seria o caso de pegar esse instrumento e aplicar na sua instituição para ver em que patamar estão e onde podem melhorar. Veja que aqui só teve uma instituição que estava no nível 5, o nível exponencial, e aí eu posso falar que ela é uma instituição de nível federal, que serve como parâmetro para a gente alcançar, né? E as outras realmente ficaram como nível mais intermediário. E comparando os dados, é bem possível ver também que o capital humano realmente merece uma atenção especial, o plano estratégico merece. E aproveitar, né, já me encaminhando aqui para a última fala, aproveitar essa visão sobre inovação, já que as pessoas reconhecem que é importante. Termino aqui com uma charge, né? 5 estágios para transformação digital. Essa charge ela não tem cunho acadêmico, né? Ela tem um cunho mais de relaxar vocês, que no primeiro estágio ali, né, é a negação. A pessoa está falando, não preciso, né? Depois ela começa a ficar com raiva, porque ela pergunta por que está tudo mudando? E depois ela começa a fazer uma barganha, uma negociação, né? Será qual é o mínimo que eu tenho que fazer para mudar, para eu me adequar? Depois já começa a depressão. Meu Deus, olha quanta coisa eu tenho que fazer, eu nunca vou conseguir mudar. E depois a aceitação, né? E quem sabe se eu trocar o diretor de marketing, será que vai funcionar? É isso. Só para trazer um pouco de leveza, mas o modelo de maturidade está aí, está disponível. Eu acho que tudo que a gente faz na administração pública é em prol do cidadão, tem uma contraprestação. Eu tive a alegria e a honra de me especializar na ECG, né? E frutos da ECG para o jurisdicionado, né? O Tribunal de Contas é uma instituição que se empenha não somente em fiscalizar, mas sobretudo em capacitar os jurisdicionados. Então essa entrega que a gente faz, um modelo de maturidade apto a ser utilizado e com muitos ganhos. Abro agora para perguntas, se alguém tiver. Parabéns. Perguntas? Não, então eu vou começar, hein? Já que todo mundo está... Antes, que gostaria de agradecer também aqui a presença do professor Juan Andrade, que foi um dos membros da banca. Obrigado, Juan. O Juan ajudou também na avaliação do trabalho da Laiana, entregando aqui diversos comentários, né, de pontos de melhoria, e também fez parte então desse trabalho. O Juan está aqui feito os créditos também. Agradecer a professora Paula Nazaré, ela não está aqui, mas ela também foi o segundo membro da banca para ajudar a gente a efetivamente melhorar o trabalho, que da Laiana estava muito bom. Antes, vou me dar o direito antes de passar aqui para a pergunta, eu já tenho uma pergunta já anotada. Eu queria contar um pouquinho de uma historinha, né, de como foi a Laiana aceitando esse convite. Ela apareceu, né, no final a gente tem a disciplina de metodologia da pesquisa, onde os alunos têm que terminar ali, né, no meio aproximadamente do curso de pós-graduação, a proposta de pesquisa, o que seria o TCC. Como eu disse anteriormente, né, no curso de pós-graduação você não tem obrigação muito de fazer um estudo desse patamar, desse nível, né? A obrigação é um estudo mais de pesquisa bibliográfica, de levantamento de alguns autores, ou análise um pouco mais generalista e tentar tirar alguma conclusão daquilo. E desde cedo eu percebi que a Laiana ela tinha esse viés, né, tanto prático, ela é advogada, né, assessora lá da Câmara de Campos de Goytacazes, mas também eu senti uma livre curiosidade de que seria uma pessoa que ganharia, né? Teria um ganho significativo disso se ela evoluísse um pouco mais nessa questão do levantamento de dados, né? Ela está fazendo o curso nosso de pós-graduação, ele tem o objetivo de formar gestores, de elevar o nível, né, de potencial gestores, né, ou de futuros gestores da administração pública. E uma coisa que preocupa muito a gente, né, quem estuda um pouco mais essa parte de inovação, transformação digital, é porque muitas das coisas que a Laiana apresentou aqui, né, de visão, eu adorei esse finalzinho, não tinha visto a apresentação. Maurício, eu vou te mandar para ver. Eu falei, não, quero ser surpreendido
né? E obrigado, foi surpreendido positivamente aqui. E esse último slidezinho é bem legal, né? Ele brinca com as 5 fases do luto, né? Então, as 5 fases de Kubler-Ross, que é as 5 fases do luto, qualquer perda que a gente tem, ou qualquer estresse significativo que a gente passa por aquelas 5 fases, né? Eu achei bem interessante que o tribunal hoje está passando por isso, né? Várias coisas ali, quando a gente foi fazendo o trabalho, a gente identificou, né, pontos positivos e negativos, e hoje a gente está nesse momento do GT, né, o Grupo de Trabalho de Transformação Digital, que está começando a elaborar a metodologia para, a partir do ano que vem, fazer o plano. E gostei sim, muito da Laiana porque ela aceitou o desafio. Falei, pesquisa, tem algum modelo disso? Não tem. O que você acha da gente propor, então, um modelo? Ela, caramba, Maurício, como assim? A gente vai propor um modelo? Mas eu estou começando a estudar isso. Como é que eu vou conseguir propor um modelo? Não, você vai estudar, você vai levantar a bibliografia e você vai fazer a sua proposta. Aí, ela meio ali, com tato, meio com vergonha, aceitou o convite meio desconfiada. Pum, montou o modelo. Eu sou uma pessoa que as pessoas que trabalham comigo sabem, eu sou um eterno insatisfeito com as coisas. Eu vi que tinha tempo, a Laiana não tinha muito tempo para fazer, mas tinha ainda uma liberdade para, assim, pedir uma extensão de prazo e conseguir evoluir um pouco no trabalho. E eu chego para a Laiana, maravilha, gostei da proposta, mas como é que a gente vai saber se isso funciona? Aí eu já direcionando ela, né? Malzinho. Maurício, malzinho. Aí ela, não é, só se a gente testar. Aí aquela pausa dramática olhando para ela. Então, como assim, Maurício? A gente vai testar? Como é que faz isso? Como é que... E o esforço de teste, não sei se algum de vocês já participou, né, esse esforço de fazer um trabalho de coleta de dados, é uma coisa gigantesca, né? Vocês viram ali, foi quantas câmaras elegíveis? 22 e 13 aceitaram. 22. E assim, 13 responderam pelo esforço da Laiana de ficar em cima das respostas. Não adianta só mandar 22 instrumentos, né? E de vez em quando mandar um WhatsApp cobrando alguém. Né? Como ela falou, algumas dessas câmeras não tinham nem o nome, nem o lugar, né? Para ter o contato específico. O que já começou a fazer parte do diagnóstico. Né? Então, a gente já viu que aquela proposição ali, essa câmera deve ser uma iniciante, né? Porque se a gente não consegue, eu que estou interessado em pesquisar alguma coisa interna, ela que faz parte do meio, né? É uma pessoa que já faz parte de uma câmara, que está estudando, já é uma servidora pública já há muitos anos, não consegue contato, imagina o cidadão. Né? E grata surpresa depois desses dados, né, o que ela apresentou para vocês agora, de dizer isso. Ou seja, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecer na administração pública. As organizações já perceberam que as coisas estão mudando, e cada vez com mudanças cada vez mais rápidas. Já perceberam a necessidade de fazer algum esforço para lidar com isso, mas então ainda no... Tu devia ter deixado o último, deixa. Não precisa passar não. Que é ali da barganha e da negação. Tipo, o que eu vou fazer agora? Né? E o instrumento da Laiana foi muito bom para isso. Então, esse preâmbulo todo, né, para agradecer e parabenizar mais uma vez a Laiana, para mim foi uma das melhores alunas que eu tive de trabalho de conclusão de curso, né? E eu já oriento trabalho de conclusão de curso há muito tempo, mestrado, são quase 20 anos de ensino superior. Então, Laiana, eu nunca falei isso, estou falando agora em público, parabéns. Você está nos top 5 ali, top 3 das meus alunos. Por ter aceitado o desafio e por ter conseguido seguir até o final sem medo e com as maiores dificuldades que tem avançar em relação a isso. Então, puxando, né, rasgo a seda, mas puxo depois aqui o ponto. Com base nisso, né, você é assessora hoje da Câmara Municipal de Campos do Goytacazes. Com base nesse diagnóstico, como é que você percebeu, sem, logicamente, entregar ali, né, em que posição a Câmara de Campos está, mas como é que você vê isso e o que mudou na tua prática em relação aos impactos potenciais desse teu trabalho no teu próprio trabalho? Foi reconhecer a necessidade de incluir a transformação digital no plano estratégico da instituição, conscientizar sobre a necessidade de capacitar os servidores. Foi realmente no sentido de avaliar como a minha instituição está e qual é a melhor rota para a gente evoluir, porque a gente não está isento, né? Então, foi nesse sentido, o impacto foi esse. E você? Depois de trabalho, olha a Laiana antes e olha a Laiana depois de trabalho. O que isso mudou na tua prática? Na minha prática do serviço lá da Câmara? Então, foi porque eu consegui direcionar muito melhor os processos legislativos com os quais eu trabalho. Então, eu consigo vislumbrar melhor o que fazer para melhorá-los, basicamente. E continuidade do projeto, pontos futuros. O que você acha que dá para fazer com isso? Dizer, não, acabou, não quero pegar mais esse negócio. Maurício, foi muito chato, traumatizei. Foi muito bom estar com você. Não, eu acredito que o modelo de maturidade, ele está muito bom, mas ele pode ser aprimorado e
um mestrado, por outras pessoas também que queiram pegá-lo como fonte de pesquisa, ele pode ser aprimorado porque encontramos algumas respostas que são divergentes. Então, é preciso explorar por que essas respostas foram divergentes, né? As pessoas foram 100% fidedignas às suas realidades quando elas responderam? A questão da gente até não tornar público o nome da instituição foi para isso, foi para dar liberdade às pessoas para que elas mostrassem realmente a realidade das instituições. Mas eu não sei se realmente isso foi observado. Então, seria refinar a amostra, talvez expandir a amostra também, porque a gente fez com o Norte, Noroeste, Fluminense, mas ele tem potencial para ser aplicado no Brasil todo, por exemplo, com todas as assembleias legislativas e a gente ter um panorama completo do país, tem grandes chances da gente aprimorá-lo. Legal, parabéns. Então, o trabalho até inovador, né? Não teve, foi identificar e grande frente. Gente, queria incentivar vocês. Alguma pergunta para a Ana? Pode ser coisa mais específica, pode ser coisa mais pessoal. Juan? Não? Está escondido aí, te levanta a bola logo. Depois. Maravilha. Sem perguntas? Gente, então gostaria de agradecer mais uma vez, mais uma salva de palmas para a Ana. Trabalho muito bom aqui. E agradecer a presença de vocês todos nessa quinta-feira, um cara de sexta, chuvosa, véspera de feriado aqui, né? É muito bom esse contato, né? A gravação também vai ficar aí para depois quem quiser ver no nosso canal do YouTube, lá na Escola de Contas, quem quiser rever algum ponto, focar algum elemento mais ali que a Laiana apresentou. Mas agradecer muito a presença de vocês, é muito importante aqui também a divulgação desses trabalhos. Tá? Um bom final de semana, bom feriado a todos. Deixa eu entregar, né, um papel aqui para certificado. Fotinho oficial. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Depois eu vou voltar para